em seu lugar e eu aceitei. Tá? Então, claro, sentiremos falta do Gutinho, mas enfim, vida que segue, né? Semana que vem ele tá de volta, se Deus quiser. Ok, estamos em Hebreus, certo? Capítulo 9. Vamos para lá, então. O que nós falamos no capítulo 8? Quem que pode dar um resuminho para a gente aí? Para lembrar o que foi falado e tudo mais. Quem que lembra? Falamos sobre a superioridade de Cristo. Sim, desde o capítulo 1 estamos falando sobre isso. E vamos falar até o 13. Mas mais especificamente, tá certo, ok. Nota 10, mas o que mais? Além a superioridade de Cristo comparada ao que dessa vez? O Lembra capítulo que ele 8 ele fala, apresenta. Pode falar. Acho que ela te deu a vez. pode falar, Dan. O capítulo 8 ele mostra Cristo como o supremo sumo sacerdote e o mediador da nova aliança. Muito bom. Quer complementar alguma coisa, Leticinha? Eu ia falar que ele trouxe algumas reflexões dos últimos versículos ali sobre que a lei antigamente era, né, escrita em pedra e que agora estaria escrita internamente em nós e que essa mudança significaria, né, justamente essa mudança de dentro para fora e que a lei era muito mais íntima agora do que algo físico ali que seria cumprido, né? Então, só queria complementar com isso. Beleza, maravilha, perfeito. Tá? Obrigado. Justamente, então, como nós falamos e temos falado já há um tempo, desde o início do livro, inclusive esse é o contexto que ronda toda a carta aos Hebreus, que é justamente sobre a superioridade de Cristo. Ele trouxe em relação a várias coisas já, em relação à lei, em relação a Moisés, em relação ao sumo sacerdócio, em relação à aliança em como um todo, e ele continua fazendo isso. E agora vamos entrar no capítulo 9. E ele vai comparar também Cristo a um outro aspecto da antiga aliança, agora comparado ao tabernáculo e aos sacrifícios que eram feitos lá. Tá? Primeira coisa, então, antes de a gente começar a leitura em si, para que a gente chegue já compreendendo o que vamos ler, quem lembra o que era o tabernáculo, o que simbolizava o tabernáculo? Quem que pode dar um panorama para a gente aí? O tabernáculo ele tinha sido foi uma das ordenanças a Deus para o povo israelita que tinha saído do Egito, que seria o local de adoração a Deus. Seria lá onde seriam realizados os sacrifícios pelos pecados, pelas festas, por tudo. E lá seria praticamente a casa de Deus. Perfeito. Perfeito, muito bom, Teco. Então, realmente, lá era um lugar para adorar a Deus, né? Era principalmente um lugar, como o Teco falou, que simbolizava ali a presença de Deus no meio do povo. Tá? Então, o tabernáculo tinha essa função de mostrar ali Deus no meio do povo. Deus, ao longo da história, desde a queda do homem, e até antes também, Deus sempre quis ter comunhão com o homem, sempre quis estar próximo do homem. Só que algo impedia. O que era? Carol, eu vi que você falou. Pecado. O pecado, exatamente. Tá? Então, o tabernáculo foi uma das tentativas de Deus ali de estar próximo aos homens novamente. Tá? Só que também tinha uma série de regras, série de rituais ali necessários para que acontecesse ali a entrada à presença de Deus. Então vamos lá. O tabernáculo era separado por várias partes. Primeiro tínhamos o átrio. Deixa eu pegar um desenho aqui, eu devia ter feito isso antes, mas. Calma aí, rapidinho, desculpa. Ok. Aqui, vou pegar um. Não, esse aqui eu queria por dentro também. Peraí, pessoal, só um segundinho. Eu já ter visto antes, mas eu acabei me esquecendo.
Aqui, esse aqui já vai servir. Mas cadê? Aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, só para que vocês vejam também o que eu vou falar, senão vai ficar uma coisa mais difícil. Todos conseguem ver? Está muito pequeno? Ah, não adiantou eu dar zoom. Mas dá para dar uma zoom aqui. Aqui. Todos estão vendo? Tranquilo? Ok. Então, olha só. O tabernáculo era separado por essas partes aqui. Então, tinha esse pátio externo, também conhecido como os átrios, né? O pátio ali onde ficava esse altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício era o primeiro móvel, né? Quando entrava-se aqui, ao passar pelo portão, entrava no pátio externo aqui, você encontrava o altar de sacrifício. Então, esse móvel aqui, podemos dizer assim, era feito de madeira que chamava da acaia, né? E era revestido de bronze. E suas 4 pontas eram feitas por uma única peça, enfim. E ali era o lugar onde eles queimavam, sacrificavam os animais. Então era um lugar grande, ali tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, e 1,5 metro de altura. Então era um quadradão assim grande. Tá? E ele tinha uma grelha em cima e uma argolas, enfim, várias características que tinha nesse altar de sacrifício, que era aqui onde eles colocavam os boizão, né, os cabritos, para sacrificar. Tá? Então, era um lugar que tinha que ser grande para caber um animal de grande porte. Logo em seguida tinha essa pia, que era uma pia de bronze. Tá? Então, vocês não conseguem ver meu mouse, eu acho, ou vocês veem? Não. Ah, vê sim, né? Então tem a pia aqui também, essa pia chamada pia de bronze. Então era aqui que os sacerdotes lavavam as suas mãos e seus pés antes de entrarem e saírem do santo lugar, tá? Então essa pia foi feita com espelhos de bronze das mulheres, e enchidas de água para limpeza constante dos sacerdotes que ministravam o caso do Senhor. Ou seja, eles matavam os animais aqui, né? Então ficavam sujos de sangue e depois se lavavam. Se limpavam aqui porque eles tinham que entrar nesse lugar, o lugar santo, ok? Então, eles, após se lavarem, após se purificarem, eles adentravam o lugar santo, ok? E nesse lugar santo tinha 3 móveis, tá? Tinha a mesa da proposição, isso mesmo, tá? Então, o sacerdote, logo quando ele entrava aqui na sua direita, ele tinha essa mesa, tá? Ela também era feita daquela madeira de acai, revestida de ouro, e ela tinha 2 côvados, né? 90 centímetros. Guilherme, Oi? madeira de acácia. Acácia. Ah, obrigado, eu tô falando errado, né? Acácia, isso, obrigado, eu falei errado. Tá? Então ela tinha ali 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, ela tinha ali 70 centímetros de altura. Era, vamos dizer assim, era um rack hoje para nós, em comparação de tamanho. Assim, um rack onde você põe a televisão, era mais ou menos esse tamanho. Tá? E o propósito dessa mesa era colocar aqui nela, tinha 12 pães, que eram feitos de farinha, né, da flor de farinha. E eles eram colocados lá em 2 fileiras de 6. Então, tinha 6 e 6. E cada pão representava o quê? Uma tribo. Uma tribo de Israel. Isso mesmo. Então, por isso que eram 12. Tá? Quando eles iam para a esquerda aqui, tinha esse candelabro de ouro. Tá? Então, como aqui não tinha janela, não tinha porta, né, tudo fechado. Tinha porta de entrada, mas obviamente eles entravam e era fechado. Esse lugar era muito escuro, então o candelabro iluminava ali. Então, era um candelabro de ouro também. E tinha a luz dele, as chamas dele não podiam ser apagadas. E era um artefato muito pesado, ele tinha cerca de 45 quilos. Tá? Então, ali era ele iluminava todo lugar e tudo mais. A gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre o simbolismo dele, mas muitos dizem que representaria a igreja, outros falam que representa o Espírito Santo, eu acho que representa um pouco dos dois, mas já a gente vai entrar mais nisso. E tinha também esse altar de incenso, tá? Altar de incenso ali, que era quando era feito de madeira também dessa acácia e revestido de ouro puro.
ele estava ali mais alto que qualquer outro artigo da sala. Então, era o lugar de destaque, ele bem dizer. Tá? Então, o incenso era queimado aqui com pedaços da brasa que os sacerdotes removiam, tá? Com um incensário ou uma vasilha, lá daquele altar do holocausto, né? Desse altar que então eles tiravam algumas partes aqui para levar para esse lugar, altar de incenso. E quando eles entravam aqui nesse lugar, o Santíssimo Lugar, aqui sim era um lugar diferenciado, né? Porque aqui não era qualquer um que podia entrar. Aqui, na verdade, todo esse ritual que eu falei aqui, somente os sacerdotes podiam fazer. E no Santíssimo Lugar, somente os sumos sacerdotes podiam entrar. E isso uma vez por ano, para justamente levar o sacrifício para ali no dia da expiação dos pecados. Tá? Mas enfim, eu fiz uma breve explanação sobre isso. A gente vai falar mais detalhadamente sobre cada lugar, mas só para a gente entender tudo que ele vai falar aqui, porque agora ele vai comparar Jesus ao tabernáculo, as coisas, aos rituais feitos no tabernáculo. Tá? Então, só foi para clarear um pouquinho, a gente vai falar mais sobre cada coisa. Ok? Então, vamos lá. Vamos ler ali. Alguém pode ler, por favor, do versículo 1 e 2 do capítulo 9? Eu leio. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, e também o santuário terreno. Foi levado um tabernáculo na parte da frente. Foi levantado, um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Isso mesmo. Então, olha só. Então, como nós falamos, né, Deus mandou lá Moisés, isso lá em Êxodo, construir essa tenda, né, que foi chamada de tabernáculo. E ela era montada no meio do acampamento de Israel. Então, sempre quando eles paravam para acampar, eles montavam o tabernáculo. Tá? E eles tinham toda a posição para ficar, as tribos ali em volta do tabernáculo, enfim. E ali, como nós falamos, era o lugar onde se fazia a presença de Deus de forma simbólica. Então, Deus estava com o povo. Aquele lugar simbolizava a presença de Deus no meio deles. E essa tenda era diferente de muita coisa que a gente possa imaginar, porque ela foi feita ali também segundo os padrões de Deus, né? Então, assim como quando Deus ordenou ordenou Noé de fazer a arca e deu todas as instruções corretas para ele fazer e falou, e Noé fez exatamente como devia ser feito, também quando ele instruiu o nosso querido amigo Moisés, né, também ele falou exatamente a forma que devia ser feito e Moisés fez exatamente como o Senhor disse. Tá? Então, tudo que tem no tabernáculo eram ordenanças de Deus. Tá? Então, tudo ali foi exatamente feito de acordo com as instruções que Deus deu. E só algumas pessoas podiam adentrar esse lugar, que eram, como eu falei, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Quem lembra? Já falamos bastante sobre isso já. Levitas, descendentes de Arão. Exatamente. Os levitas descendentes de Arão. Muito obrigado. Tá? E tinha lá uma série de características para ser sacerdote, tinha que ser homem, tinha que ter tal idade, enfim, nenhum defeito físico e tudo mais. Tá? Então, somente eles adentravam esse lugar. Eles eram responsáveis por cuidar do lugar e fazer o que Deus havia mandado em relação à adoração. Então, eram eles os grandes responsáveis por administrar esse lugar. Tá? Então, essa tenda era dividida em duas partes, como nós vimos ali. A primeira se chamava Santo Lugar, onde havia ali a mesa dos pães, o candelabro e também esqueci o outro, qual que era? O altar de incenso. Tá? Então tinha esses três lugares ali. Tá? Enfim, como eu falei lá, esse candelabro, só vou dar um breve comentário sobre ele, porque algumas pessoas acreditam que esse candelabro aponta para a igreja. Tá? Apontava para a igreja. Eu penso que faz muito sentido, porque lá em Apocalipse 1, quando Jesus fala quando fala que João viu Jesus com estrelas na mão e candelabros na mão, sete estrelas, 7 candelabros, o próprio anjo dá a interpretação que os 7 candelabros eram 7 igrejas. Então, para mim, faz sentido ser a igreja. Alguns acreditam que seja o Espírito Santo. Eu penso que pode ser os dois. Tá? Eu penso que pode ser os dois. Até, por exemplo, na época, no Antigo Testamento, né, seria só um apontamento para a igreja, não simbolizaria a igreja em si. Só que hoje, quando olhamos para trás, a gente consegue enxergar esse paralelo. Então,
unindo as ideias, o candelabro podia representar a igreja e aquele azeite que mantinha a luz acesa podia representar o Espírito Santo, que sustenta, que continua mantendo a chama acesa da igreja, do candelabro, enfim. Tá? Então, pode ser as duas ideias, mas não vai fazer muita diferença para a gente agora isso também. Tá? Entender esses significados não é o mais importante na aula de hoje. O mais importante aqui é a gente perceber que o tabernáculo era um lugar cheio de simbolismo, que mais para frente ajudaria a gente a entender melhor a pessoa de Jesus e o plano de Deus. Tá? Então, cada aspecto do tabernáculo apontava para algo que nós vamos ver em Jesus. Ok? Alguém pode ler, por favor? Se alguém quiser me interromper, não entendeu o que eu falei, pode levantar a mão e perguntar, tá? Não tem problema. Alguém pode ler, por favor, versículo 3 ao 5 agora? Eu posso. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não nos cabe falar agora com detalhes. Ok, obrigado. Tá? Então, como eu falei, né, tinha aquela parte lugar santo e depois tinha o Santo dos Santos, que é esse lugar que ele está explicando aqui agora. Então, ele era separado, esse lugar, por uma grande cortina que se chamava véu, tá? E servia ali para mostrar que aquele espaço era um espaço restrito. Era a segunda parte do tabernáculo. Então, nesse lugar, nem o sacerdote podia entrar. Somente o sumo sacerdote podia entrar e ele só podia fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação. E esse lugar era tão fechado, tão restrito, que até ali o silêncio, a escuridão deles serviam para lembrar o povo de que o pecado separava eles de Deus. Então, por mais que Deus estivesse ali, ainda não era qualquer um que podia acessar aquele lugar por conta do pecado. Então, por isso que o sumo sacerdote só entrava naquele lugar quando era justamente para oferecer as ofertas pelos pecados, né, os sacrifícios pelos pecados. Então, por isso que ele podia entrar lá. E esse véu era uma cortina bem grossa que fazia essa separação. E ele representava justamente uma barreira que existia entre Deus e o homem pecador. O povo não tinha acesso direto à presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, ao entrar, ele tinha que ter muitas regras muito rígidas ao entrar lá nesse lugar. E é interessante sobre esse véu que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, né, de cima a baixo. Lá em Mateus 27 fala isso. Mostrando que agora, por meio de Jesus, o acesso a Deus estava liberado, né? Não havia mais essa restrição. O caminho estava aberto, né? E ele vai falar uma coisa interessante aí no versículo que nós lemos. Deixa eu ver que versículo que era. Aqui, no versículo 4, ele fala assim que na parte mais adentro, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, se encontrava também o altar de ouro para incenso. Uai, mas ele não estava na parte de fora? Nós não vimos lá que o altar de incenso era na parte de fora? O que está acontecendo aqui? Agora está dentro. O que está acontecendo? Será que o autor errou? Quem tem alguma ideia do porquê disso? Não, eu vou mostrar de novo para vocês a imagem aqui, só para vocês lembrarem o que eu estou falando. Tá? A mesma imagem? Ok, olha aí, ó, o altar de incenso está fora. Só que agora ele está falando que estava dentro. O que será que aconteceu? Alguém? Chutes? Não? Ok. Alguém pode falar. Alguém falou, se manifestou e eu vi que... Ele era levado para dentro para apresentar o sacrifício a Deus? Exatamente. Tá? Quando que era feito isso? No dia do sacrifício, onde eles queimavam o sacrifício, então ele podia entrar. Exatamente. Muito bom. Tá? Então, olha só. Não é uma contradição. Tá? O que está acontecendo aqui é que o autor aqui está explicando justamente
está colocando o seu pensamento justamente no dia que acontecia o dia da expiação, né, que era o dia dali de sacrificar para pagar os pecados. Então, nesse dia, o sacerdote levava o incenso lá para dentro, junto com o sangue do sacrifício. Então, esse incenso era um perfume feito de umas receitas bem específicas ali, que Deus mesmo mandava preparar. E quando era queimado, ele soltava uma fumaça que enchia o lugar. Tá? Então, essa era parte do ritual. O ambiente tinha que ficar coberto de fumaça ali, desse incenso e tudo mais. Então, nesse contexto, o altar de incenso fazia parte da ação de dentro do Santo dos Santos. Tá? Então, não é o que o texto está se contradizendo. É só que o autor está focando nesse momento específico, né? Nesse momento do dia da expiação. E agora tem outro móvel dentro do Santo dos Santos, que é um móvel bem interessante, tá? Que era a Arca da Aliança. Tá? Hoje em dia, muitas pessoas aí têm, em algumas denominações, até fazem uma réplica da Arca da Aliança, deixam lá exposta e tudo mais. Tá? Então, era uma caixa ali, feita de madeira e coberta por dentro e por fora com ouro. Né? Dentro dessa arca tinham 3 coisas, que era um pote de ouro com maná. O que era o maná? Quem lembra aqui que era o maná? Era O pão. isso. Pode falar, Thay, pode falar. Não, pode falar, Madu. O pão que desceu dos céus pro povo que estava no Egito, lá no deserto. Isso mesmo. Tá? Então é aquele tipo, um pão, um tipo de comida, obviamente, que Deus mandou do céu enquanto o povo estava andando no deserto, lá em Êxodo e tudo mais. Então, eles acordavam e encontravam aquele pão, né? Todos os dias. E, nesse caso, Deus mandou guardar um pouco como lembrança de que ele sustentou o povo, quando não havia nenhum tipo de alimento no deserto. Tá? Então, tinha lá um pouco desse maná dentro de um pote de ouro. Outra coisa também que tinha lá era a vara de Arão. Né? Então, Arão, para quem não lembra, era irmão de Moisés, tá? E ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote. E algumas pessoas, quando ele foi escolhido para ser sumo sacerdote, eles meio que duvidaram que ele tinha sido mesmo escolhido por Deus. Então, Deus fez um sinal. Né? O cajado de Arão, que era um pedaço de madeira ali seco, começou a brotar flores, deu frutos e tudo mais, para deixar claro que era Deus, é um sinal de Deus aprovando o seu sacerdócio. Você deve se lembrar dessas histórias, né? Imagino que todo mundo se lembra. Né? E também tinha dentro dessa Arca da Aliança as taubas, né? As tábuas da aliança, né? Que eram as pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos. Ok? Todo mundo lembra, né? Que quando Moisés recebeu a lei e tudo mais. Tá? Então, isso era o símbolo do acordo entre o Deus e o povo, da aliança que eles tinham. E a ideia era justamente só vocês são o meu povo, e essas são as minhas instruções. Está aqui, está guardado, está registrado. Tá? E também, ele cita também que havia na tampa, né, o chamado também propiciatório, né, tinha uma tampa ali, que era onde o sumo sacerdote derramava o sangue do sacrifício, uma vez por ano, nesse dia da expiação, para pedir perdão pelos pecados do povo. Tá? Como se aquela tampa fosse o lugar onde Deus olhava para o sangue e escolhia não punir o povo naquele momento, onde a sua ira era saciada. E em cima dessa tampa havia 2 imagens ali de querubins. Querubins são tipos de anjos especiais, e essas figuras eram feitas de ouro também. Eles estavam um de frente para o outro, com asas esticadas cobrindo essa tampa, né, esse propiciatório. Então a ideia era que Deus estava presente entre eles ali naquele lugar. Então no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus é descrito como entronizado entre os querubins. Ou seja, era ali que o povo entendia que Deus se manifestava, mesmo que de forma muitas vezes invisível. Então, esse lugar era tão carregado de significado que quando o exército romano entrou em Jerusalém, lá no ano 63, lá antes de Cristo, e invadiu o templo, o general ficou surpreso por não encontrar a Arca da Aliança. Ela já tinha desaparecido fazia séculos. Provavelmente desapareceu desde o cativeiro da Babilônia, lá em 500 a.C. Então, no lugar dela, os judeus colocaram uma pedra chamada Pedra da Fundação. Tá? Então, a Arca da Aliança foi perdida. Na verdade, nós sabemos onde está a Arca da Aliança. Né? Alguém sabe?
Quem estudou Apocalipse sabe. Ninguém estudou Apocalipse? Estudamos. Não. Onde que estava a Arca da Aliança? Onde que estava, Daniel? Você que deu as aulas. No céu? Sobre o altar. Céu. No céu. No céu. Né? Inclusive, em Apocalipse, nós vemos um retrato, né? Uma representação do justamente todo esse tabernáculo está no céu. Uhum. Então, olha, seu microfone, Letícia, tá aberto. Oi, desculpa. É porque eu falo da eco aí. Então, tudo que João viu naquelas visões a respeito do céu, de alguma forma, era bem similar ao que Deus tentou representar no tabernáculo. Então, pode-se dizer que o tabernáculo é uma representação do que existia no céu, que existe no céu. Tá? Isso de acordo lá com o que nós vimos em Apocalipse. Ok? Beleza, então ele está dando só um breve, por enquanto, aqui o autor está dando um breve resumo aqui, uma breve instruções, explanações sobre o tabernáculo, sobre as coisas que existiam no tabernáculo. Vamos continuar para a gente entender o que ele quer dizer com tudo isso. Alguém lê o 6 e o 7 aí, por favor. Eu posso ler. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Isso aí, obrigado, Ana. Então, olha só. O que os sacerdotes faziam nesse tabernáculo, né? E o que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Então, depois de escrever como que o tabernáculo era dividido e o que tinha em cada parte, agora o texto agora explica tudo isso como funcionava de forma prática. O que os sacerdotes faziam no dia a dia. A primeira parte da tenda, o santo lugar, era acessada diariamente pelos sacerdotes. Todos os dias eles entravam, certo? Então eles tinham que manter tudo em ordem lá dentro. Então eles acendiam e cuidavam das lâmpadas, do candelabro, para mantê-las acesas, enfim. Você pode ver isso lá em Levítico 24, depois, se você quiser ler, você vai perceber lá eles cuidando do tabernáculo. Eles também queimavam incenso pela manhã e ao entardecer no alto daquele altar de incenso. Tá? Então esse era o serviço rotineiro. Então eles faziam isso todos os dias, mas só entrava até o santo lugar. Eles não passavam depois para o santo lugar, lá para o santíssimo lugar, o santo dos santos. Nenhum sacerdote podia passar da cortina e entrar no Santo dos Santos. Tá? Então, nem as pessoas comuns, né? Nem o povo, nem os homens, mulheres, crianças, não podiam entrar em nenhuma dessas partes. Eles só observavam de fora, eles só entregavam suas ofertas. Né? O papel do povo era esse, entregar suas ofertas. Então, era como se a adoração estivesse nas mãos de um grupo pequeno, escolhido para isso. E era assim mesmo que estava. Tá? Então, era somente os levitas, os sacerdotes que faziam todo esse trabalho. Tá? E no Santo dos Santos, era a parte mais séria, digamos assim. Né? Só o sumo sacerdote podia entrar nesse Santo dos Santos. Isso acontecia uma vez por ano, que a Bíblia chama como dia da expiação. E nesse dia ele tinha que entrar com muito cuidado, levando o sangue. Primeiro, o sangue de um animal para pedir perdão pelos seus próprios pecados. E depois, o sangue de outro animal para pedir perdão pelos pecados do povo. Tá? Agora, o texto usa uma expressão interessante. Ó, no versículo 7, no finalzinho, ele fala assim, ó, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. O que será que é esse pecado por ignorância? Será que o povo não sabia o que era para fazer? E o que vocês acham? Aquele pecado que é pecado de propósito? Que é pecado de propósito ou que não é de propósito? E é de propósito. Que é de propósito? Isso. Tá. Seria Ok. isso? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o que não é de propósito. Que não é aqueles que, sem querer, cometem sem Isso. entendimento, né? Isso. Sem entendimento. Tá? Eu penso assim também. Eu acho que são os pecados cometidos sem querer. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Por exemplo, ou deixa de... sei lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é parado por aquelas pesquisas que faz no centro pedindo seu telefone lá e tudo mais.
Você tem um tempo para fazer? Não, eu tô com pressa. Você não tá com pressa. Você mentiu, mas foi tipo de propósito, não planejou fazer o mal. Foi um pecado sem querer, digamos assim. Um exemplo qualquer. Mas esse pecado de ignorância se refere justamente a cometidos sem plena consciência, ou sem rebeldia, sem planejar o mal. Tá? Porque no sistema antigo, os pecados cometidos com intenção, de propósito, muitas vezes não tinham o perdão garantido. O judaísmo ensinava isso. A pessoa que pecava de forma teimosa, sabendo o que estava fazendo, era vista como alguém ali que estava desprezando a aliança com Deus, que estava desprezando aquela aliança que ele fazia parte. Tá? Então, por isso que eu penso que eram os pecados cometidos sem querer. Tá? Como nós cometemos às vezes. Às vezes não, a gente mente sem querer. A gente não estava planejando fazer nada disso, a gente, sei lá, faz alguma coisa, magoa, fala grosso com alguém sem querer. Tá? Então eu penso que eram esses pecados aqui, do que ele está se referindo. Ok? Beleza. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Tá, ok. Então o sumo sacerdote entrava com uma responsabilidade, né? E também com um temor, porque ele também tinha que pagar pelos seus pecados ali. E só depois de fazer tudo corretamente por ele, é que ele podia entrar no Santo dos Santos e representar o povo diante de Deus. E uma coisa interessante é que ele não entrava só uma vez no dia. Ele entrava 3 vezes no mesmo dia. Levava o incenso, que soltava fumaça e cobria o propiciatório lá. Tá? Então, calma aí, deixa eu falar de novo. Primeiro ele entrava para levar o incenso, que soltava aquela fumaça. Depois ele levava o sangue do novilho para pedir perdão pelos seus próprios pecados. E depois ele levava o sangue do bode para pedir perdão pelos pecados do povo. Então ele fazia esse processo em 3 etapas. Entrava 3 vezes no mesmo dia. Então, enfim, tudo isso mostra que o acesso a Deus, antigamente, na antiga aliança, era limitado, era complicado, era carregado de simbolismo, de rituais. As pessoas sabiam que Deus estava presente, mas não conseguiam se aproximar dele. Imagina que, por exemplo, para você pedir perdão pelos seus pecados, você tinha que, por exemplo, pedir para mim para orar para Deus por você. Era meio estranho isso. E se eu não orei certo? E se eu esqueci de orar por você? E se, sei lá, enfim, é uma coisa difícil de hoje, né, aos nossos olhos, é difícil de compreender, é difícil até de você, às vezes, se animar com isso. Você só vê as coisas acontecendo e você não participa efetivamente. Então era mais ou menos isso que o povo, a nação de Israel, vivia. Tá? Eles tinham que deixar tudo na mão dos sacerdotes. Tá? Mas vamos continuar. A gente vai entender porque ele está falando de todas essas coisas. Tá? Olha o versículo 9. Quem pode ler para a gente? Desculpa, 8, né? 8, pode ler até o 10. Eu leio. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam da ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Isso aí, obrigado. Tá? Então, olha só. O que tudo isso significava, então? O caminho até Deus ainda não estava aberto. Até aqui a gente viu algumas coisas. Os sacerdotes trabalhavam todos os dias no santo lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, levando lá o sangue e as ofertas, do sacrifício. E o povo ficava lá de fora, sem acesso. Tá? Então, o autor da carta diz que tudo isso era um sinal. Deus estava mostrando, através de todo aquele sistema, uma verdade muito maior. O caminho até Deus ainda não era acessível a todos. Tá? O versículo 8 aí vai falar que aquele sistema estava funcionando ainda. Né? Aquele sistema estava funcionando, o caminho para os Santos Santos ainda não tinha sido revelado. Em outras palavras, as pessoas ainda não sabiam como era se aproximar de Deus de verdade. O povo até fazia os rituais. Né? O sacerdote entrava lá uma vez por ano e tudo mais,
Mas tudo isso era uma espécie, era um símbolo, como se fosse quase uma encenação, assim. Eles estavam apresentando algo que só ia se cumprir de verdade mais para frente, quando Cristo viesse. Então, o texto está deixando claro que o Espírito Santo queria ensinar isso. Foi o Espírito Santo que deu todas as instruções, né? Foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que deu as instruções para Moisés lá atrás no Monte Sinai. Então, o próprio Espírito de Deus já estava apontando para frente, para um tempo em que o acesso a Deus seria completo, direto. Tá? Era tudo uma figura, né? O versículo 9 vai falar que isso é tudo uma ilustração, uma parábola. Ou seja, era uma imagem que representava outra coisa. Então, aquela forma de adoração que acontecia no tabernáculo, que era limitada e só existia até um tempo, até esse tempo da reforma, né? Essa reforma não é uma mudança política, uma mudança social. É o momento em que Deus iria corrigir o que estava faltando. Ou, como o texto diz ali, né, endireitar o que estava fora do lugar. É como um osso deslocado, aquele que até você coloca no lugar certo, ele tem a função correta que deveria ter. E qual seria esse tempo correto? Quando Cristo viesse e abrisse de uma vez por todas o verdadeiro caminho até Deus. O problema com esse sistema antigo, o autor vai explicar que nesse sistema, os dons, sacrifícios ali oferecidos, eles não conseguiam resolver o problema da consciência. A pessoa podia até seguir os rituais, mas por dentro ela continuava carregando culpa. Não havia uma certeza do perdão completo. Tanto é que eles tinham que voltar todo ano lá para fazer esse mesmo ritual. Essas regras estavam muito ligadas às coisas externas, sobre o que beber, como o que comer ou beber, né? A lavagem com água, né? Que até o Igor, na versão do Igor, tem uma palavra difícil aí. Qual que é, Igor, essa palavra aí? Abluções? Abluções. Né? Na minha fala só é purificação com água. Né? Então, rituais ligados ao corpo, mas que não transformavam de verdade o coração da pessoa. E tudo isso eram chamadas de ordenanças da carne. Ou seja, eram práticas exteriores que não alcançavam o interior da pessoa. Não faziam a pessoa ser transformada. Fazia com que ela cumprisse uma série de regras. Por isso que muitas vezes ela é chamada de incompleta. Né? Tanto é que o sacerdote tinha que fazer o trabalho todos os dias, o sumo sacerdote tinha que fazer o sacrifício todos os anos. Ou seja, não era algo definitivo. Não era algo que realmente, vamos fazer bem feito esse ano, que ano que vem a gente não precisa fazer mais. Não, todos os anos tinha que ser feito esse sacrifício. Tá? E ele vai usar um paralelo bem interessante com todas essas coisas. Tá ficando claro tudo esse aqui que o autor está trazendo? E agora ele vai trazer a resolução de tudo isso. Tá? Ele vai trazer o porquê que ele está falando todas essas coisas. Então, olha, tem o trabalho do sacerdote, tem o trabalho do sumo sacerdote, que é tudo uma coisa muito simbólica, uma coisa muito visível aos olhos. Está apontando para alguma coisa, apontando para o que viria. E agora ele vai explicar isso. Olha só o versículo 11, que ele vai falar. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, olha só, até agora nós estamos vendo como o sistema funcionava.
né? Agora, ele vai mostrar uma coisa diferente. O que Jesus fez não foi apenas um sacrifício. Foi um sacrifício definitivo. Tá? Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos. O texto diz aí que Cristo veio como o nosso sumo sacerdote. Só que ele não entrou numa tenda feita por mãos humanas, como Moisés, como a que Moisés fez, como aqueles sacerdotes entravam. Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos. O que é o verdadeiro Santo dos Santos? Os céus? Os céus. E o que tem nos céus, definitivamente? Deus. Deus. Ele estava diante de Deus, na presença de Deus ali, certo? Assim como simbolizava o Santo dos Santos, a presença de Deus, ele entrou no Santo dos Santos verdadeiro, tá? Então, Jesus, ele não levou o sangue de bode ou de bezerro, como faziam os sumos sacerdotes, ele levou o próprio sangue. E com isso, o texto diz que ele conseguiu uma coisa importantíssima para nós. A redenção definitiva para nossas vidas. Ou seja, a libertação verdadeira, que nunca mais vai precisar ser repetida. No sistema antigo, na antiga aliança, todo ano tinha que ser feito isso. Jesus veio e fez de forma definitiva. Jesus fez de uma vez por todas. Não precisa ser repetido, está feito. Tá? E essa palavra, redenção, dá a ideia de pagar um preço para libertar alguém, como se fosse uma fiança. É como se alguém tivesse realmente preso, escravizado, e alguém fosse lá e pagasse para tirá-la de lá. Então Jesus pagou com o seu próprio sangue para nos tirar do domínio do pecado. E no versículo 13 e 14, ele vai fazer uma comparação interessante aí, que antes não existia. Tá? Que ele fala que o sangue de animais limpava as pessoas que participavam das cerimônias ali, mesmo sendo uma limpeza externa, purificava elas. Então, o que o sangue de Cristo pode realmente purificar por dentro? Ele faz uma purificação completa. Jesus não foi levado para o sacrifício como um animal, porque os animais, né, as ovelhas ali, os bodes e os bois, nem sabiam o que estava acontecendo. Eram inocentes da história. Jesus se ofereceu voluntariamente, com plena consciência e sem pecado nenhum, por nós. Isso é um detalhe importantíssimo, porque agora, quando alguém entende isso, e quando alguém aceita esse sacrifício de Jesus, nós não temos mais a culpa do pecado, porque a culpa ela é removida com a verdade. Tá? Ela é tirada da nossa vida. Porque agora temos alguém que nos limpa, que nos purifica, que pagou por nós. Então, olha a superioridade de Jesus, mais uma vez mostrando aqui, em relação às obras da antiga aliança. Tá? Então, quando a pessoa entende que está perdoada, ela serve a Deus com maior liberdade, ela fica feliz de servir a Deus, não é um fardo, como podia ser antigamente, seguir várias regras, é um prazer. E o texto fala também, no versículo 14, deixa eu ver se é esse mesmo. É isso. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, ou de obras mortas. Que são aquelas atitudes, né? O texto fala de obras mortas, aí são as atitudes que parecem boas por fora, mas que por dentro estão vazias. Então, quando a pessoa tenta se aproximar de Deus com base no que ela mesma faz, sem reconhecer o que Cristo fez, isso é uma obra morta. É uma obra morta, não tem sentido. Qualquer boa obra que a gente faça sem Jesus não tem sentido. Jesus vem limpando nossa consciência para que a pessoa pare de tentar se justificar sozinha. Olha o tanto de coisa que eu faço, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou caridoso. Não, meu amigo, é Cristo. É Cristo que justifica você, não é o que você faz. Nós fazemos porque somos justificados. Tá? E no versículo 15 vai falar que nós temos uma nova aliança. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança.
Jesus se tornou mediador de uma nova aliança. Essa palavra mediador significa alguém que faz a ponte entre duas partes. No caso, Jesus é a ponte entre nós e Deus. Antes havia uma separação por causa do pecado, como a Carol falou lá no começo da nossa aula. Agora Jesus vem sendo esse elo que liga os dois lados, nós e Deus. Ah, mas por que é preciso uma nova aliança? Porque é antiga, era cheio de rituais, de símbolos que apontavam para o perdão, mas não perdoava definitivamente. Na nova aliança, a morte de Jesus vem e paga pelos nossos pecados. Tanto os nossos, quanto de todos que creem em Jesus. E até os que creram em Jesus antes de Cristo vir. Porque nós vamos ver, quando chegar no capítulo 11 lá, que muitas pessoas tiveram fé. Pela fé, os heróis da fé. Pela fé, Abraão fez isso. Eles acreditavam em Jesus, parcialmente, nos vislumbres que eles tinham sobre Jesus. Mas tinham fé já. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Tá? Enfim. Então, todos que confiaram em Jesus também têm essa mesma oportunidade de ter os pecados perdoados, quitados. Então, essa nova aliança trouxe para todos os que respondem ao chamado de Deus uma promessa de herança eterna. Então, isso mostra que agora, aqueles que vivem pela fé, aqueles que de fato estão em Cristo, têm a garantia de estar de uma vez por todas na presença de Deus. Não é somente o sumo sacerdote mais que tem esse benefício, que tem esse privilégio. Todos nós hoje temos o privilégio de estar na presença de Deus. Tá? Então, olha só o poder que Jesus teve nessa nova aliança. Olha como Deus queria justamente mostrar o que viria através da antiga aliança, o que era tudo sombra da nova, era tudo sombra, tudo apontava para Jesus. E o texto vem mostrando isso, falando, olha, tudo isso que vocês faziam era muito bom, pagava os nossos pecados, mas não era definitivo. Jesus vem e agora, para selar de uma vez, para pagar de uma vez o que a gente devia. XVI. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que fez. Então, olha só, isso aqui é uma coisa que algumas, para não falar todas, denominações têm uma dificuldade em compreender. Tá? Mas vamos lá. A morte de Jesus foi necessária para que o testamento viesse a valer. Tá? E o autor vai começar dizendo uma coisa que é comum até nos dias de hoje. Quando alguém está para morrer e faz um testamento, né? Deixo meus bens aqui, vou deixar o meu computador para o meu amigo Daniel, que perdeu na enchente, vou deixar a minha Bíblia para fulano, e só isso que eu tenho de bem. Vou deixar minha moto para Letícia, enfim, né? Só vai ser válido esse testamento quando eu morrer. Não vai vigorar quando eu estiver vivo. Tá? Então, a mesma coisa aí, se alguém tem uma herança aí, quer deixar para alguém, enquanto ela está viva, nada vai ser entregue para aquela pessoa. Agora, depois que ela morre, o testamento entra em vigor. É assim na nossa vida real. E o autor usa isso de exemplo também, para explicar algo ali, né, mais profundo ainda. Que Jesus fez um testamento. Ele deixou uma nova aliança com Deus. E essa aliança traz a salvação, traz o perdão, né, vida eterna. Mas tudo isso só seria possível depois que ele morresse. É por isso que o texto diz que foi necessário que Jesus morresse. Então, como já falamos em algumas aulas aqui, não foi uma emboscada que Jesus caiu, não foi Judas que entregou ele, não foi os romanos com os judeus que armaram uma emboscada e Jesus caiu. Não. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. O eterno plano que Deus fez para que pudéssemos ter a redenção,
para que pudéssemos ter novamente a salvação. Tá? Ok, tranquilo? Quem quiser falar alguma coisa, vocês estão meio calados hoje, fique à vontade. Tá? Então eu vou continuar aqui. Se quiser falar, vocês me interrompam. 18. Eita, quase acabando a nossa hora. 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei ao povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de ísopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, olha só. O Antigo Testamento, a antiga aliança, também foi confirmada com sangue. Tá? E o autor aqui, né, de Hebreus, mostra que isso não é novidade. Desde os tempos antigos, era assim que Deus confirmava a aliança, através do sangue. Então, se você quiser depois ler lá Êxodo 24, quando Moisés leu a lei para o povo, né, ele matou animais, pegou esse sangue e aspergiu no altar e nas pessoas. Tá? Aspergiu é jogar assim, né, para sair aquelas gotículas. Então, isso mostra que aquela aliança estava sendo firmada, né? Foi um firmamento ali entre Deus e o povo, aceitando as condições. Nós estamos ligados a Deus por meio desse sangue agora. E ele usou... Pode falar, Daniel. Não, finaliza o raciocínio que aí eu comento. Desculpa, estava mutado. Então vai falar aí que ele usou também água, lã vermelha e isso, porque é um tipo de planta ali para aspergir. Então, eram elementos comuns usados nesses rituais. Então, naquele tempo, tudo isso servia para mostrar que Deus estava colocando algo sério em vigor, uma aliança em vigor. E o sangue derramado fazia parte da confirmação da aliança. Então, quando a antiga aliança começou? Tá mutado. Você se mutou sem querer. Mudo. Droga. Que hora que eu parei de falar? Quando que começou a antiga aliança? Isso, obrigado. Então, quando começou a antiga aliança? A antiga aliança começou no momento em que Moisés aspergiu o sangue nas pessoas, confirmando que agora essa aliança entra em vigor. E a nova aliança, quando começou? Como, Arthur? Quando Jesus... E ressurreição. Quando o quê, Tiesco? Você falou? Lá que o Mateus falou, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, começa a nossa nova aliança. Exatamente. Tá? Da mesma forma da antiga, com sangue. O sangue confirmou que entrou em vigor uma nova aliança. E dessa vez foi o sangue de Cristo. Fala, Daniel, o que você queria falar? E é interessante ver que Deus, no Velho Testamento, ele usou o sangue para selar a aliança primeiro lá com Abraão, né, com os animais, tudo, e mostra um fato muito interessante, que ele usou fatores humanos para tentar fazer uma aliança com o ser humano, para restabelecer uma aliança com o ser humano, porque era comum nos povos daquela época que eles, por exemplo, cortassem as mãos e se cumprimentassem para fecharem alianças. Então Deus tentou até dessa maneira tentar se aproximar um pouco do ser humano. Isso mostra o quão importante nós somos para ele e o quanto ele quer restabelecer um relacionamento conosco. E se a gente for ver as escrituras, você lê capa a capa da Bíblia, aí você vai ver as incansáveis tentativas de Deus ter comunhão com o seu povo. E todas as vezes o povo virando as costas para Deus. Todas as vezes. É sempre Deus dando passos para ter comunhão e o povo dando passos para trás. É sempre assim. E muitos, né, nem essa antiga aliança também, muitos abandonaram, muitos não eram fiéis, enfim. Como hoje são infiéis a Cristo também muitos, tá? O Gui, Oi? que devia ser ao contrário, né? A gente correndo atrás de Deus para querer fazer aliança com Ele, né? Pois é. Até nisso, né? Até nisso. Olha, eu acho que é justamente nessas coisas que a gente vê como a nossa carnalidade é péssima, assim, né? Deus dando passos próximos de nós e nós dando fugindo de Deus. Onde que isso faz sentido? Diferente de Tiago, né?
Fugindo de Deus, se aproximando do diabo. É. Submeta ao diabo que Deus fugirá de você. Enfim. Tá? Então, realmente, né? Se você for ler aí, se quiser, pode ler a Bíblia inteira que você vai ver as incansáveis tentativas de Deus ter comido com o seu povo e o povo, muitas vezes, indo contra. Tá? 21. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Então, olha só, sem derramamento de sangue não há perdão. Isso aqui é importantíssimo. O autor diz aqui que olha, quase tudo, segundo a lei, era purificado com sangue. Então, sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, para que Deus perdoe pecados, é preciso que haja morte. O sangue representa isso. A vida ser entregue em lugar do pecador. Tá? Então, isso no Antigo Testamento já era ensinado. Os israelitas levavam animais, o sangue desses animais era derramado para que o povo entendesse que o pecado era algo grave, custava uma vida. E agora, o sangue de Jesus é que realmente limpa os pecados de verdade. Então, o sangue de animais era um símbolo. E simbolizava o sangue que viria definitivamente como sendo o maior purificador, que era o sangue de Jesus. Tá? Então, olha só, por que será que Deus escolheu usar esse sangue como símbolo de perdão? Penso eu que é para mostrar como é grave o pecado. Como é grave. Né, nós vemos lá que o salário do pecado é a morte. E tem até um cântico que fala assim, pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Tá? É um cântico bem bonito, inclusive, esse cântico. 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para que agora se apresente diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Então, olha só, primeira coisa aqui, tá? Jesus, podemos dizer, levou esse sangue até o céu. A gente estava falando agora há pouco do tabernáculo, olha aí, falando aqui também. É representação das coisas que estão no céu. Tá? Então, o autor volta a comparar o que acontecia com o templo e o que Jesus fez. Então, o tabernáculo na terra era uma figura do que realmente está no céu. Então, se até o tabernáculo terreno precisa ser purificado com sangue, imagina o céu. Claro que o céu não é sujo, né? Então, o que ele quer dizer para nós, pecadores, né, para que nós tivéssemos acesso ao céu, era preciso algo muito maior. Ou seja, o sangue perfeito de Cristo. Jesus não entrou no templo feito por mãos humanas, ele entrou no céu, no próprio céu, com o seu próprio sangue, e apresentou-ele para Deus como esse sacrifício a nosso favor. É como se Jesus pegasse lá e dissesse, olha, Pai, ó, aqui está o pagamento completo pelos pecados deles. Deixa eles entrar agora. Tá? 25. Não, porém, para sofrer... essa parte, né? 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então, olha só. Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos, no céu. Ô, Guilherme, acho que você pulou o versículo 27. Desculpa. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado,
mas para ser salvação aos que aguardam. Obrigado pela correção, tá? Eu pulei aqui mesmo. Então, olha só. Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos, nos céus, não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E agora ele vai reforçar uma ideia aqui. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido mais uma vez. Jesus não precisa ficar voltando todas as vezes aqui na terra, nascer e tudo mais, e morrer na cruz de novo. Não precisa disso. Tá? Como ele faz referência novamente, como na antiga aliança, que era feito todos os anos. Tá? Então, se fosse igual, Jesus precisaria ficar vindo todas as vezes para morrer de novo. E, enfim, o que a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Cristo morreu uma única vez, e essa vez foi suficiente. E o texto diz aí que ele apareceu ao se cumprir os tempos. Então isso quer dizer que ele veio no momento certo. Eu já vi algumas pessoas questionando assim, por que Jesus já não veio e resolveu? Quando Adão e Eva pecou, já veio e resolveu. Porque não era o tempo certo. Não era esse o tempo planejado por Deus. Tá? Então, ele veio no tempo exato. Até se a gente for ver toda a questão, quando os profetas vão cessando ali, quando chega em Malaquias e tudo mais, e Roma começa a dominar anos depois, né, e fica aquele período de silêncio, e Roma começa a dominar, a gente vai vendo que as estradas começam a ser feitas, né, aquela Pax Romana e tudo mais, as navegações começam a ser mais exploradas e tudo mais, isso tudo para já Deus preparando o caminho para que a mensagem fosse espalhada para mais nações. Enfim, a gente pode ver isso mais para frente. Meu tempo já está esgotando aqui, já esgotou na verdade. Vou finalizar, mas Jesus veio no tempo exato da história. No tempo certo, no tempo planejado. Era aqui que Deus pretendia trazer Jesus mesmo. Então, Cristo morreu uma vez no tempo certo. Tá? Veio no momento certo, quando Deus decidiu que era a hora, ele estava aqui. Toda a história estava caminhando para esse ponto central, que é a cruz, certo? É um momento central na história do cristianismo. Então, ele vai falar que uma morte acabou com o pecado, né? O autor usa a expressão que Jesus morreu para aniquilar o pecado. Ou seja, não foi ali só um simbolismo bonito, Jesus morreu na cruz, né? Que coisa bonita de se ver, não. Foi algo que resolveu definitivamente o nosso problema com o pecado. Tá? Por isso que nós temos esse acesso a Deus agora. E somente Jesus podia fazer isso. E foi isso mesmo que ele fez. E de uma vez por todas. Então, essa parte do texto também derruba algumas ideias aí a respeito de que a ceia do Senhor repete o sacrifício de Jesus, ou que ainda não sofreu no céu, enfim, nada disso. Tá? O que ele fez está completo. Ele morreu de uma vez por todas, uma única morte é suficiente para sempre. Aí ele vai falar no 27 aí, que eu esqueci de ler. Da mesma forma, como um homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. Tá? Então, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois o juízo. Ou seja, Jesus morreu uma vez, nós também morreremos só uma vez. E depois disso vem o julgamento. Não existe reencarnação, não existe purgatório, segunda chance, depois da morte, nada disso. Tá? A vida que a gente vive aqui é a única oportunidade que temos de decidir o que nós queremos. Nós vamos dar um passo em direção a Deus, assim como ele tem dado vários na nossa direção ao longo do decorrer da história, ou vamos correr dele, como fizeram no decorrer da história também? Fala, Daniel. É interessante que ele cita que apenas uma morte depois do juízo, né? Porque isso enfrenta a crença atualmente do purgatório, por exemplo, mas já havia um certo tipo de crença sobre isso na época, por causa dos escritos de Macabeus, onde eles tiravam um pequeno trecho de contexto e falavam, mas viu, a gente tem que rezar pela alma da pessoa, tem que orar pela alma da pessoa, prezar pela alma da pessoa depois que ela morre. Aqui o autor está claramente dizendo, morreu, ou tá salvo ou não tá, não tem meio termo, não tem, pode ser, vai. Se arrepende direitinho. Então, não sei como ser mais claro do que isso. O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Tá? Então, como nós sempre conversamos aqui, o tempo para decidir isso se chama hoje. Tá? E o versículo 28, para encerrar, assim também Cristo foi oferecido com sacrifício de uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez. Não para tirar o pecado,
mas para trazer salvação aos que aguardam. Então, olha só, uma promessa para nós. Jesus vai voltar, amém. Mas não vai ser como da primeira vez. A primeira vez ele veio aqui, se esvaziou de ser Deus e tudo mais, muito simples, ninguém via nele nenhum tipo de algo que chamava atenção, né? Enfim, era uma pessoa muito simples e tudo mais. Mas quando Jesus veio a segunda vez, meu amigo, aí é diferente. Aí ele volta, né, para justamente buscar os que aguardam para a salvação. E lá em Tessalonicenses vai falar, né, toda língua confessar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então esse dia vai chegar, quando Jesus voltar, vai ser assim, todos verão. E não vai ter a dúvida igual tinha quando Jesus veio a primeira vez. Será que ele é o Messias? Será que ele é aquela das profecias? Na segunda vida de Jesus, meu amigo, aí as coisas já são diferentes. Todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, até os que não acreditam em Deus. Até os que nunca acreditaram, até os que nunca quiseram nada, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Ou seja, quem crê nele, quem ama a sua vinda, quem decidiu andar com ele, amigo, vai receber a salvação completa, eterna. Tá? É como se o povo lá do Antigo Testamento ficasse esperando o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos para saber se o sacrifício foi aceito. E quando ele sair, era um sinal de que estava tudo bem. Oh, beleza, nossa oferta foi aceita por Deus. Agora, quando Jesus voltar, vai ser da mesma forma. Quando ele voltar, vai ficar claro que Deus aceitou o sacrifício dele. E quem estiver esperando por essa volta, será recebido também com alegria e salvação. E essa é a nossa esperança. E nós já temos certeza, o sacrifício foi aceito. Nós temos acesso. Nós estamos diante da presença de Deus. E estaremos eternamente também. Então, todo esse capítulo aqui quer nos trazer uma certeza muito grande. Um grande pilar para a nossa fé. Que Jesus, que havia um problema, que começou lá em Gênesis 3,15. 3,15 não, um pouquinho antes, 3,12, capítulo 3 de Gênesis. E que resolveu, na cruz, foi resolver esse problema. Definitivamente. Então, amigo, se você tem pecado, se você já pecou, você tem que pagar por isso aí. E você não tem condição de pagar. Mas Cristo tem. E é por isso que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Para que nossos pecados sejam pagos por Ele. Então, olha como Cristo é superior a qualquer simbolismo da antiga aliança. O autor está querendo mostrar aqui, lembra que nós falamos que desde o começo das aulas, que muitos judeus estavam querendo voltar para as coisas antigas. Amigo, você quer voltar para as coisas limitadas? Que sentido é nisso? Você quer voltar todo ano, ter que fazer expiação para os seus pecados, quando você tem a expiação definitiva. Então o autor está trazendo aqui mais uma vez, mais uma comparação da superioridade de Jesus em relação aos rituais feitos no tabernáculo pelo sacrifício do povo. O sacrifício agora definitivamente foi feito. Não precisa mais. Já foi. É só nós andarmos em fé. Fala, Madu, acho que você queria levantar a mão primeiro. Gui, só um ponto que eu queria falar, já faz um tempão que eu tô tentando formular o que eu vou falar, mas enfim. Que eu achei interessante a questão da consciência que ele fala, né? Esse domingo passado nós tivemos a pregação aqui em Barueri, e a pregação falou justamente sobre a boa consciência do cristão. E parece que ele veio para esse estudo agora, né? Veio para complementar o que foi falado no domingo. E no domingo nós falamos sobre como deve ser a boa consciência, né, do cristão. E nesse estudo a gente consegue enxergar claramente de onde vem essa boa consciência, né? Então ele complementa também o que foi falado na aula passada sobre aquela questão de as leis estarem escritas na mente, né? Na mente, no coração, etc. Porque, assim, antigamente eles faziam esses rituais, essas coisas justamente por questão do medo da condenação, Sim. das
culpa que eles carregavam por conta do pecado. E agora, né, e esses sacrifícios e os rituais, eles não alcançavam de fato a boa consciência, né? Mas agora, com o sacrifício perfeito de Jesus, ele alcança a nossa consciência. E essas leis, né, eles passam a ser desse medo, dessa culpa, mas pela própria vontade, né, de querer servir a Jesus. Então, isso só mostra também, mais uma vez, a superioridade de Cristo, de fato mostrar como essa aliança ela vem para ser o sacrifício perfeito, para corrigir algo que era imperfeito. Sim, muito bem, Madu, exatamente. Porque, por exemplo, pensa que nós temos um inimigo, né? E esse inimigo é justamente às vezes chamado de acusador. Ele fica lá, tá vendo lá o que o Guilherme tá fazendo? Olha lá o que a Madu tá fazendo, né? Olha o que a Cris faz também lá. Olha lá, Deus, olha o que ela tá fazendo. E na antiga aliança, o caso era assim: ele tá fazendo, mas essa acusação ele vai ser inocentado ano que vem. Né? Ano que vem ele vai ser inocentado quando tiver outro dia de expiação. Agora, na nova aliança, Jesus é a quitação de todas essas coisas. Então, olha lá o que o Guilherme está fazendo. Meu amigo, está pago. Está pago. O que ele está fazendo está pago. Então, é por isso que nós temos essa consciência limpa hoje. Claro, isso não é desculpa a gente pecar à vontade, porque daí a gente foge da consciência, né? Tá? Mas, enfim, é essa liberdade que temos em Cristo, né? Essa consciência limpa que nós temos. E nós temos alguém que intercede por nós, que é o próprio Jesus. Fala, Elinha. Ou Tiesco. Ela. Eu mesmo. Dentro mais ou menos disso que você, Madu, estava falando, que na antiga aliança tinha os pecados que eram passíveis de morte, né? Eles matavam. Sim. Nem esperava o próximo ano para propiciação de pecados. E agora com Jesus, não. Todos os pecados, ele se põe, esse eu já paguei também. Não. Né? Não tem pecado que nos leve à morte, somos condenados, apedrejados, seja lá como for. Todos eles, a partir do momento que nós nos arrependemos, está pago. Jesus, e aceitamos, né, a morte de Cristo como esse que paga os meus pecados, o sangue dele está pago, não tem mais condenação. Sim. Ele nos libera, né? Ele nos perdoa de qualquer acusação. Sim. E graças a Deus por isso, né? Porque realmente é uma culpa e era algo que a gente não podia fazer nada para nos livrar disso. Só Cristo mesmo. E graças a Deus que ele veio e pagou por nós. Então, meus amigos, estejam todos os dias aguardando a volta de Jesus. Que pode voltar mesmo, qualquer dia. Então, sejam prontos para essa volta. Essa volta te anima ou te assusta? Tá. Pense nisso. Então, meus amigos, vamos encerrar por hoje. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, nosso querido Guto estará de volta. Tá? Amanhã temos reunião. Cartas pastorais, Daniel, 1 Timóteo. Ok? Quinta-feira, temos Colossenses, capítulo 3. E sábado, temos princípios básicos, tá? Primeiro dia, semana passada foi bem legal. Quem não pôde participar, recomendo que participe dessa segunda também. Eu só tive algumas feedbacks positivos a respeito da aula, tá, Daniel? Então, continue assim, Deus continue te abençoando. E vocês viram que eu mandei no grupo lá, que em breve começaremos o estudo de mulheres. Provavelmente semana que vem começaremos. Eu vou confirmar ainda. Em breve começaremos o estudo só de mulheres com a nossa querida Mary Martha Meadows, tá? Então, nós negociamos com ela no sábado mesmo, que ela estava participando da aula. Negociamos e ela topou. Então, estava conversando com ela e daí estava definido os dias só. E acho que ficou quarta-feira definido mesmo lá, tá? A votação ganhou quarta-feira. Vamos definir o horário. Vamos ver com ela também o horário que ela acha melhor. E quarta-feira teremos o estudo de mulheres. Tá? Então, mulheres aí, ó. Você começa a se programar já. Se tem compromisso na quarta, já cancela.
tá? Já deixe de ir para participar da aula da Mari Marta. Eu gostaria de participar, porque essa mulher é genial, tá? Então, aí, Laura Paiva, ó, tá vendo? Já programe aí, tá? Então, beleza? Mas eu vou informando para vocês no grupo, ok? Enfim, eu estou fazendo mexendo naquela comunidade que tem no WhatsApp também para ficar mais fácil os avisos lá, mas mais pra frente eu aviso vocês melhor. Ok? Então vamos orar então para a gente encerrar hoje a aula de hoje e para a gente danar. Algum varão aí pode orar para encerrarmos, por favor? Dou-lhe um alguém? Dou-lhe duas quem? Eu oro. Posso? Ô, Glória. Pode. Quem que pode? Por favor, Estevão. Então oremos. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa noite e que o Senhor nos conceda, Senhor, uma noite de descanso. Perdoe, Senhor, nossas falhas, Senhor, por entrar na sua presença. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos, Senhor, cada vez mais sobre a sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, preencher nossa mente com coisas agradáveis e que nossos planos, Senhor, esteja sempre alinhado com o seu. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém, pessoal. Uma boa noite para todos. Bom Boa descanso, noite, guys. obrigado pela presença. Falou. Até a próxima. Amanhã voltaremos. Boa noite. Se Deus Boa quiser. noite. Boa noite. Boa noite, boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mamãe e papai. Boa Boa noite, noite, filhinho. filhote. Noite. Tchau, Leticinha, sua linda. Tchau. E eu Esse não sou bebezinho lindo? fofo aí. Você é fofo. Boa noite. Ô, Morelão. Linda Letícia, você é fofo. Sim. Ainda não, Madu. Não decidimos horário ainda. É que eu tô esperando definir o dia para definir o horário, né? Então, vamos ver lá o que o pessoal acha melhor na quarta. Sim. O Gui não é fofo. Não? Nossa, Cris. Nossa, filho. Meu Ele Deus, é você Comigo fala uma ele coisa é dessa. fofo. Tá vendo? Vai. É, Um Dama sua menino filha maravilhoso. mentirosa agora. Não é fofo, não. Comigo ele é fofinho. Quando ele Tá quer. vendo, Mas ele é. Cris? Fala que sua filha é mentirosa agora, vai. Hã? Ela é puxa-saco. Ah, é. Eu tenho um ciúmezinho. O Chico saiu aqui. Tá bom, não é fofo, não. Guilherme é um carinha, deixa eu ver. Nota 6. Maravilhoso. Meu Não sei que o Guilherme é, mas ele é o meu bebê. Ah, é verdade. Que fofinho. Um bebeção. Eu O sou bebezinho da É o mamãe. bebê, o maior bebê que ela já teve na vida. Literalmente. Até hoje ele é o maior que todos. E Então não é o estamos meu. falando de tamanho em tamanho de centímetros, estamos falando de grandeza. Sou É, de maior. grandeza. Ai, é. de grandeza. Humildade. E humildade é o campeão. Humildade. Aqui Cresceu não em ganhou todas humildade. as medalhas de humildade que tinha. Eu tenho 3. Tricampeão de humildade. Campeão. Que horror. Oh, meu Deus. Tá bom, pessoal. Boa noite, gente. Boa Vamos noite. dormir. Boa pra noite. vocês. Boa Fiquem com noite. Boa Deus. noite, Tá na Cesquinha, hora da gente tomar Lelinha. nosso chazinho, nosso remédio de veinho para Tomar uns remédios para dormir. dormir. Vocês, Dependentes químicos aí. É. Ainda bem que tem. Tchau, boa noite. Ainda Fiquem com bem. Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Um noite. beijinho no neném por mim. Tchau. Guigui dá um beijinho na barriga dele. Pode Eu deixar. não, credo. Já- Ninguém não é beija nada a minha fofo. barriga, não sei por quê. Todo mundo vem fazer carinho na barriga da Letícia, ninguém faz na minha. A sua Eu cachorrinha faço na faz, né? sua. O Lelê que tem que fazer, E a mas ninguém. mamãe É. O pai dá um socão na barriga para ver se tem filho. Sai fora, rapaz. Sim, nós é macho, raiz. Ai, ai. Ai, que fofos. Fofinhos. Ai, ai, esses meus pais. Eu tenho certeza que a Gabriela dormiu. Tá bom, gente. Vamos dormir. Ai, ai, esses meus paises. Eu tenho certeza que a Gabriela dormiu.
Ela acabou de falar aí, doido. É, Eu não ouvi. Olha lá, Belle. Falou que foi dormir. falou que você É o foi quê? dormir. Teco falou que você foi dormir. Ah, foi sim. Ó, tô com sono mesmo. A Belle jamais fez uma coisa dessa, cara. Cadê o Davi, inclusive, que não participou hoje? Eu também não Hã? sei. Ele tava no Ele tinha Discord me e não mandado apareceu aqui. mensagem, depois ele Eu também ia perguntar sumiu. isso. Eu liguei pra ele e ele não apareceu. Eu acho que tipo, deve ter ido dormir, ele perdeu a hora. sei lá. Meu Deus. Ô, eu tô fazendo uma comunidade. Perdeu a hora. Sabe, vocês já mexeram nessa comunidade da aba do WhatsApp? Já. Não. Então, eu não mexi, mas eu tô mexendo agora. Eu não consigo mexer pelo... Ó, céus. Ah, tá aqui no cantinho. Ó, vida. Porque o que acontece lá, eu consigo separar, tipo, com grupos assim, por exemplo, dar um recado só para professores, dar um recado só para vocês, deixar sempre visível lá o link. Daí eu consigo mandar mensagem em outro lugar para não ficar indo para cima, assim, sabe? Uhum. Ele é separado por, tipo, pastas dentro da comunidade. Interessante. Que chique. É, vou ver se no meu celular, que pelo computador aqui não aparece. Tá ficando profissional as aulas, hein? É, A infraestrutura. infraestrutura. Agora, cada vez. Ó, eu tô em negociação com um cara aí que é lenda, hein? Josué? Não, o Josué é difícil. Difícil que ele não é sozinho lá em Espírito Santo. Tô sabendo, tô sabendo. Daniel Já. Vieira. Ranieri Vieira. Tô sabendo. Ele falou ontem. Ele O falou. É microfone louco, bom. velho. Mas ter aula com o Daniel vai ser bala, hein? Deixa eu falar Meu com Deus, o esse Josué. ano. É Pegar o uma da. desculpa. Eco? Não, não, o seu não. Não é, não. Acho que é do microfone da Bela e da Cris. É da Belle. Ah, é porque a gente não tá muito longe. Então. Tá bom. Vou desligar. Eu mandei Desligar mensagem, não, mutar. Ô, mandei Glória. mensagem pro Ranieri. Eu mandei mensagem pro Josué que ver como é que tá o tempo dele lá. Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Ai, gente. Gosto. Ô, Gui, mas você falou algo específico pro Ranieri ensinar? Deixou livre? Falei. Falou? Primeiro e segundo Coríntios. Nossa, aí entendi. sim, hein? Ele falou que ele vai dar lá no... Como que é? Onde lá? Lá em Belém do Pará. Isso mesmo. Mano, Belém do Pará. Essa é uma cidade totalmente esquecida. Onde Jesus nasceu, é? Ué. Não, pior, quando eu era pequena, eu falava assim, nossa, mas Belém é lá na Oriente Médio, mas tem aqui no Brasil também. Tipo, eu não tô entendendo. O que é isso, gente? O que é isso? Mas ontem o sermão dele foi um soco no estômago, cara. Tamo dado. Boa, hein? O cara é muito bom. Bom demais. Foi muito bom mesmo. Nossa. Depois vê lá no YouTube vocês que não são daqui, que são mundanos. Oh, mas o de ontem também foi bom, né? Que foi convidado, né? Mas enfim. Se fosse da 9. Não, para. Não é isso que eu quis dizer. Quem que fez ontem? Cláudio Foi Rancoleta, não sei se você conhece. Cláudio o quê? Rancoleta. Nunca vi mais gordo. Foi bem boa. Ele é bem gordo também. Eita. Mas ele é bom. Eu gostei, Tá louco. assim, eu acho que o problema é que ele não prende totalmente a minha atenção, sabe? Então, E a mensagem pro Josué? Eu gostei da última mensagem. Ai, Banana prata. Banana prata. Guilherme, não sei escolher banana. Alex, você compra queijo, joga, né? Eu falei, eu compro. Não sei escolher banana. Banana prata, uma que estiver com cara bonita, mas não muito verde. É a minha descrição básica pro Guilherme. Eu compro banana. Olha, esse cântico aqui é bom, tá? Vou mostrar pra vocês. Nossa. Ok. Ô, Letícia, a banana prata é a melhor mesmo. Não é? É maravilhosa, eu amo. Nossa, bom demais. Saudades. Aí, ó, vou ficar com desejo. Ô, Caio, olha o cântico que eu tô tentando pegar aqui pra nós fazer, quer ver? Calma aí, cadê? Mostra aí. Você conhece, já, né? Cantava esse cântico aqui. Eu lavo as mãos. Eu lavo as mãos. Ah, sim. Lava uma mão.
Tinha uma mulher na igreja, que o cântico é eleva as mãos. E a mulher cantava, eu lavo as mãos. Quer ver? Quem que era? Era a Josi? Era a Josi. Nossa. Mas era meio lelé. Ó, ouve aí vocês, ó. Eleva as mãos ao vindouro rei, ao Deus de Abraão, a te cantarei, meu coração a te entregarei. Direi aos outros deuses não, aos tesouros deste mundo não. Tu és o meu desejo, sim. O Espírito que está em mim, a ti, Senhor, meu sacrifício eu trarei. Elevo as mãos ao vindouro rei, ao Deus de Abraão, a te cantarei, meu coração a ti entregarei. Direi aos outros deuses não, e aos tesouros deste mundo não. Tu és o meu desejo, sim. O Espírito que está em mim, a ti, Senhor, meu sacrifício eu trarei. Esse é bacana. A gente cantava isso, Que né? Não, belo. mas a gente cantava bem mais feio. Nossa, isso é bem bonito. E acho Mas que eu sempre a gostei. voz da Lelê. Tipo, a voz da mulher, Ah, tipo, lembra assim um pouco assim o timbre da sua voz, sabe? Nossa. eu Sabe, achei também que você canta parecia. também, sabe? Nossa. Falar nisso, quando eu estiver aí, quando você for ninar seu filho, você vai me ninar junto, que eu quero escutar você cantando. Aí ele menino vai togando junto. Sessão naninha. Exatamente. Você só consegue cantar comigo junto, ela não consegue cantar sem. Mas você pode cantar também. Somos uma dupla. Somos uma dupla. Ô, Caio, Que drogas. esse cântico, a parte do baixo no final, era assim, vê se tá certo, né? Eu não lembro direito, era a ti, Senhor, meu sacrifício eu trarei. Era isso? Mano, Não sei. o que a gente fazia ou o que tá escrito, o que você mostrou Não, aí não, o agora? que a gente fazia era um pouco diferente, né? Desse, não é igual. Acho que era diferente, Esse, que eu tô lembrando desse agora que você mostrou, mas eu acho que era diferente. Quem fazia era o Diegão, não era? Eu perguntei pra ele, só que ele falou que não lembrava também. Não, o Diego eu não lembro de mais nada também. Diego Mosé. Diego? Diegão. Ai, gente, eu tava escutando lá o hino, né, que a gente vai cantar lá no Cante. Tipo, eu já peguei. Só que o problema é, eu acho que eu vou entrar com soprano, não acho que eu vou entrar com contralto. Se eu pegar, se eu escutar o tom do soprano, eu vou no soprano. Eu já tô até vendo. Ai, Carol, pelo amor, viu? Agora você entende o meu sofrimento, Carol? Sim, entendo. Eu não entendo sofrimento, eu me perco em todas as vozes. Às vezes eu tô achando que fazendo baixo, tô fazendo tenor na voz do baixo. Boa. Ainda bem que. Ô, Lelê, mas eu tava parando pra pensar assim, né? Ah, a Lelê é soprano que se identifica como contralto. O Guilherme é contralto, mas eu me identifico como soprano. Aí tá de você. Eu sou tenor, mas me identifico como baixo.
É que as identificações. As identificações normalmente são Opostas. apenas porque a gente não consegue cantar mesmo. Aí a gente se identifica. Mas a Que a Letícia gente virou queria cantar. contralto por necessidade, não foi por. Não foi eu sempre gostei, sempre achei bonito, mas, tipo, se tivesse alguém que cantasse e sustentasse, assim, o contralto tranquilamente, eu acho que eu nem faria questão de ficar ajudando o contralto, porque eu gosto das duas vozes, mas eu realmente acho muito bonito o contralto. Só que foi só por necessidade mesmo. Não foi nem porque eu achava bonito e daí quis ficar. Não. Eu sempre achei bonito, mas. Quem mais do rei se prostrar? Quem mais sempre achei bonito, vai mas... as trevas temer? Mas isso é o mal de quem É muito talentoso. que é mais talentoso, não, que gosta de cantar. Às vezes quer cantar numa voz que não consegue, mas quer Meu pai cantar. canta bem, só que ele quer cantar todos os cantos igual o Zé de Camargo. No caso. Qual era o canto que tava? Ah, era o. Ai, qual que era? O quê? Que a gente tava na cantata agora? É, mas tava em Londrina fazendo. De lembrar qual que era. Eu não lembro também. Pergunta pro Caio quais são os lembrei. cânticos que a gente ensaiou. Que era o. Reinos vêm e vão, mas tu és o único. Como é que vocês cantam aí, cara? Eras Não é diferente. Eles surgem e se vão, mas tu permanece. Permanece. Reinos surgem e se vão, mas tu permanece. Ele fazia assim. É isso mesmo. O sertanejo, o Tiesco fazendo. Aí começa. Permanece. Muito bom. Esse Tiesco. Engraçado. O sertanejo vive dentro do Tiesco. Sertanejo gospel. Eita glória! Esse era, hein? Nossa, esse Tiesquinho se desviasse, certeza que ia pro sertanejo gospel. Ai, realmente. Ai. É engraçado. Nossa, Letícia, tem. Depois que você ganhar o Enem, você vai conseguir ir no domingo lá acompanhar o ensaio? Logo em seguida. Então, logo em seguida não, mas depois sim. Temos que Acho que o treinar primeiro bastante. mesinho é bom ficar em casa, né? Eu achei difícil aquele cântico, tá? De ontem. Achei difícil. A nossa parte eu acho difícil. Ô, louco. Moleza daquela. Eu não vou me gambar, porque é feio, milhão de irmãos. Gambar. Eu acho fácil. Mas eu achei. Não, no dia que eu peguei, dos que a gente aprendeu no Amo, esse eu achei mais fácil, os outros eu achei difícil. Eu também achei esse daí bem fácil. Qual que é o. Mas você sabe qual ele tá Wes falando? Rei. Ué, não é desse daí? Não, é o Pai Deixa a Luz. Deixa a Luz. Sei não. O Wes Rei eu achei ok de pegar, porque é separado, né? Aí, qual que foi o outro que a gente aprendeu? É o que eu ensinei lá da última vez. Foi o Cristo Salvador. Ah, Cristo Salvador podia ensinar também, porque esse aqui é facinho. E era o... Tem O aquele outro também Behold lá Our God, né? tem as águas. Behold Our God. É esse mesmo. Então, esses aí achei. Mantém as Difícil do que o Deixa a Luz. Quem da areia conta cada grão. Mas sabe por quê? Porque ele tem muita variação. O Pai Deixa a Luz, É igual. depois que você aprendeu a primeira, é igual a todos.
Então, isso que eu achei mais fácil, que ele repete mais vezes, sabe? Agora, os outros, esse que a gente aprendeu, que o Gui ensinou, e esse outro, o Tu és Rei, meu Salvador, ele tem duas partes, né? O contrato tem aquela primeira parte, depois tem o solo, daí depois muda, aí tem o solo de novo. Eu custei um pouco para aprender. Agora, o Pai Deixa Luz, por ser igual, eu achei ele tranquilo. Mas é depois que pega. Até pegar, realmente, ele é um pouquinho chatinho, assim. Mas Eu depois já que achei pegou... o outro eu achei que já foi melhor pra mim. Vocês têm ele Vocês têm gravado? que fica fazendo que a gente faz os solos lá, sabe? Ah, tá. Esse eu gostei, esse foi tranquilo pra mim, mas o outro lá, olha, sei lá, senti um grau de dificuldade. Qual, Carol, que você tá pedindo? Todos. Temos. Manda, por favor. Só esse é as redes que não tem gravado, porque é muito difícil gravar sem 4 pessoas. Mas acho que ele também tem na Duração Harmonia, não tem? Tem. Mas, tipo, Kleber Mas sempre... tudo depende mesmo. Às vezes a gente tem mais facilidade com algum tipo de cântico, tipo esses que tem duas... Ô, Cris, você lembra daquele várias cântico que a gente cantava em Londrina, que era Cristo, nome glorioso? Esse eu e a Leticinha estamos criando as vozes desses dois. Desse cântico, na verdade. Né? Mais o Guilherme, na verdade. Eu tô criando as vozes desse. Mas pra gente cantar? Não. A gente tá querendo fazer pra fazer lá. Ele é curto, é fácil. Ontem eu quase me irritei, sabe? Mas se eu irritasse não ia ter problema, porque as pessoas sabem que eu sou assim. Então, cara, eu estava rindo demais, estava com muita graça ontem, estava me estressando, sabe? Eu acho que aquilo era uma coisa séria, assim. Tem, né, seus momentos de descontrair, né? Mas ontem tava demais. Eu já estava me irritando já. Eu achei ontem também, tava um pouco demais. Nossa, o hino difícil, eu achei, né, pelo menos assim, meio difícil, né, porque também é muita variaçãozinha, não sei se vocês vão conhecer, mas é o Salvador Batendo Está, que a gente tava cantando lá na nona. Nossa, negocinho chato, hein? É aquele bem alto, né? Não, tipo, nem questão assim, tipo, de ser alto, mas é a questão assim, é uma hora, que nem vai, vamos supor, a Eunice antes, ela tinha passado pro soprano fazer de determinada maneira. Só que, daquela maneira que ela passou, tava errado. Oh, coisa Então, boa. tipo, aprendeu desde o início errado. Aí, então, depois teve que desconstruir. Aí, depois, a gente também tava errando o tom que era pra entrar junto com o tenor. Que aí, tipo, o tenor faz assim... Ai, como que é? Não lembro a letra. Mas eu sei que eles vão falar Cristo, tananana. Aí a gente, tipo, tem um tomzinho acima do deles pra ir depois vir lá pra Simão. Sabe? Tipo, a gente tava lá em cima pra descer lá pra baixo, pra depois subir de novo. Aí você fica, tipo assim... Teve um cântico que eu acho que eu ensinei errado aqui no Deus, daí ficou errado mesmo. Falei, não, vai ficar assim mesmo agora. Bicho. Né? Às vezes a gente ouve e fala, nossa, acho que ensinei isso aqui errado. Agora fica assim mesmo, já foi. Era uma parte que acho que era trocada as vozes, começava de um jeito o tenor, daí ia meio que pro baixo, era uma coisa assim, ficava meio errado mesmo. Eu falei, agora já foi, assim mesmo. Não vai mudar mais não. Cara, tem um cântico muito bonito que a gente sempre tenta fazer aqui, nunca dá certo. Sempre tenta fazer nas cantatas, nunca dá certo. Que é aquele... Ai, como é que é? Deixa eu ver. Tem a Adoração e Harmonia aqui. A gente fez uma cantata aqui em Londrina, só que não ficou bom. É um cântico bem bonito. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, é bonito... Não é bonito eles cantando, mas... Glorificarei ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Esse aqui é bem bonito, só que em voz parece que ele não fica legal. Mas a gente faz e não dá certo, né, Letícia? Você tentou fazer algumas vezes, não tentou? Acho que sim. A gente já não cantou assim? Eu não me lembro direito. Glorificarei ao Rei dos Reis. Verdade. Eu não sou muito fã desse. Cordeiro Santo de Deus, glorificarei meu Senhor, ao que diz o grande eu sou.
Ele é meio estranho. Não sei. Não combina muito, parece. Hã? O Teco dormiu? Não, tô aqui. Olha aí, gente, a postura do Salvador batendo está. Até parece que você leu alguma coisa. Olha que felicidade. Aqui é do soprano, aqui é do contralto, aqui é do tenor e aqui é do baixo. Segue a sequência. Só pra falar que tem. Não, mas tipo assim, é bom, principalmente algumas coisinhas. Meu assim, Deus, a coisa tá gravando até agora. Meu Deus!